Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal Professor Neuci Mariano. Se inscreve aqui no meu canal, também não me deixa de seguir lá no Instagram, @Professor Neuci Mariano. Nesse vídeo eu quero abordar com vocês alguns pontos fundamentais para que você tenha um layout top, um layout agradável, um layout profissional. O primeiro ponto que eu quero comentar com vocês é que vocês precisam definir uma cor, a cor principal do seu projeto, tá? Nesse caso aqui, um site de café, eu defini como a cor principal do meu site esse cinza, quase preto, ou até preto, né? Um preto mais claro, um cinza bem escuro, como sendo a cor principal do meu projeto, tá? Então, coloquei aqui o menu cinza escuro e também em algumas partes do site eu trouxe esse cinza escuro, tá? E ele também, obviamente, aqui eu tenho os textos na cor escura, os textos já estão na cor preta. Por quê? Porque a cor principal do meu site é esse cinza, esse preto aqui, tá bom? Segundo ponto que eu quero falar com vocês é em relação às imagens. As imagens que você utilizar no seu projeto, elas precisam, não todas, tá? Mas algumas delas, algumas imagens principais, precisam remeter à cor principal do seu projeto. Então, vocês vejam que eu selecionei aqui, eu escolhi 3 banners. E esses banners aqui, eles trazem o preto, tá? Esse cinza escuro aqui, essa cor que eu defini como principal do meu projeto. Olha o segundo banner aqui também, cinza, preto aqui, tá? Olha o terceiro aqui também, preto aqui no pires, nas teclas do computador, na sombra. Então, eu preciso trazer as imagens, as cores das imagens relacionadas com a cor principal do meu site. Esse é o segundo ponto, tá? Coloquei um vídeo também, propositalmente escolhi que tivesse o preto, tá? Para relacionar com a cor principal do meu site. Aqui um fundo também já a cor principal do meu site. Essas imagens aqui, elas não estão relacionadas diretamente com a cor principal do site, que é esse cinza, tá? Mas essas imagens têm uma relação entre elas e eu já falo com vocês sobre essa relação também. Aqui já tem uma outra imagem que eu escolhi de forma proposital também, que tivesse esse escuro, tá? Que tivesse o cinza ou o preto. Ficou top essa imagem aqui. Aqui também, ó, trazendo novamente a cor principal do site. E aqui outras imagens, ao qual algumas delas também já foram selecionadas propositalmente por causa do preto, tá bom? E aqui o fim do site, rodapé também preto, combinando com o site. O preto aqui já ficou mais fácil, por quê? Porque a cor da letra é preta, fundo branco, já deu um contraste, então é um pouco mais fácil de trabalhar quando você trabalha assim com o preto e o branco, tá? Então o rodapé aqui também, daqui a pouco nós já abordamos esse rodapé aqui. Bom, outro ponto que eu quero relacionar com vocês, falar com vocês, é sobre a padronização das imagens. As imagens de banner, aqui, essas 3 imagens, elas têm o mesmo tamanho. Isso é importante. Então, as imagens da mesma seção terem o mesmo tamanho. Então, essas 3 imagens têm o mesmo tamanho, tá? Aqui é um vídeo. Essas 3 imagens aqui, ó, elas estão relacionadas entre si. Aqui eu já trouxe, por causa do café, o marronzinho, né? E o branquinho de fundo também. E elas possuem o mesmo tamanho, ó. Vocês precisam formatar as imagens de seção do mesmo tamanho. Aqui embaixo, onde eu tenho um conjunto de imagens, olha que bacana que fica, ó. Todas as imagens padronizadas e também com o mesmo tamanho. Você não pode abrir mão do seu site dessas dicas que eu estou te falando. Senão, seu site não vai ficar profissional, seu projeto não vai ficar profissional. Até aqui, então, eu falei da cor, eu falei de relacionar as imagens, a cor das imagens com a cor principal do site, e também estou falando da padronização das imagens de seção. Todas precisam estar alinhadas com o mesmo tamanho, as imagens de seção. Nesse caso aqui, todas elas têm o mesmo tamanho. Neste caso aqui, essas 3 imagens têm o mesmo tamanho. E neste caso aqui, os banners têm o mesmo tamanho. As imagens de seção também, elas precisam estar relacionadas, tá? Não pode destoar do site, também não pode destoar uma das outras. Elas precisam ter uma relação em relação às suas cores.
Então, percebam que essas 3 imagens aqui, elas estão relacionadas, tá? Esse branquinho aqui é o que está relacionando elas mais fortemente. Todas elas têm o branco aqui. Aqui, eu tenho também todas essas imagens, têm uma relação entre elas, tá? Vocês vão perceber que as cores eu tenho marrom, por causa do café, e também tenho preto, que é a cor principal do site aqui que eu escolhi, tá bom? Todas essas imagens também, elas foram formatadas, ao qual eu coloquei as pessoas no centro aqui, tá? Formatei essas imagens, colocando as pessoas no centro, coloquei uma altura e largura fixa para elas também. Então, as imagens de seção, elas precisam estar alinhadas. E por último, a dica que eu quero dar aqui para vocês é o rodapé. Gente, o rodapé do site é a cereja do bolo. Vocês têm que buscar fazer um rodapé bacana, tá? Um rodapé legal. Nesse caso aqui, eu fiz um rodapé simples, porém, coloquei aqui o Coffee Bee, que é a marca aqui desse projeto, Coffee Bee. Coloquei uma fonte bem simples aqui, um ícone até de uma xicrinha de café aqui. E aqui eu já trouxe as seções, tá? O conteúdo é um conteúdo fictício. Então, por isso que está aqui Session, Home, Filters, está até igual aqui. E depois, no conteúdo original, colocaria outros links, tá? E para finalizar aqui, todos os direitos reservados. Então, para esse vídeo, fica essas dicas. Imagem padronizadas, cores, tá? Relação das cores das imagens com a cor principal do site. Contraste, isso é importante também. Eu não falei sobre contraste aqui, mas falo agora. Contraste entre os textos, tá bom? Se eu tenho aqui, ó, nessa parte do site aqui, eu coloquei um fundo branco. Por quê? Porque no meu slide aqui, o texto estava difícil de ler com esse fundo aqui das imagens. Então, coloquei aqui branco. Isso é importante, ter o contraste, tá? Então, fica essas dicas para que você possa programar aí, rebentar na construção de um site. Site profissional, não abra mão de nenhuma dessas dicas, de nenhum desses elementos, tá bom? E até o próximo vídeo. Bons estudos!